Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Central Digital. E hoje recebemos o diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob, Enio Maile. Seja muito bem-vindo, Enio. Obrigado, Luiz. Obrigado, Lara. É um prazer estar com vocês. Enio, eu gostaria que você iniciasse nos dizendo um panorama do cooperativismo no Brasil e no mundo. E eu poderia iniciar dizendo que o movimento cooperativo ele constitui a maior organização socioeconômica do planeta, que tem aí 15% da população global como membros. Um outro aspecto muito interessante é que, ao gerar algo como 250 milhões de postos de trabalho, as cooperativas, nas suas várias formas de manifestação, de acordo com a ONU, elas empregam 20% mais profissionais, Luiz e Lara, do que a soma de todas as multinacionais. E aqui nós estamos falando de cerca de 10% da população mundial ocupada. É um número realmente bastante expressivo. No cooperativismo financeiro, em particular, que representa hoje algo como 10% já do mercado financeiro global, 6 das 50 maiores instituições financeiras do mundo ou são cooperativas ou são controladas por cooperativas. É o caso, por exemplo, do Crédit Mutuel na França, do Rabobank na Holanda e do DZ Bank na Alemanha. Apenas para citar aí alguns exemplos. Eu gosto também de mencionar, com certa recorrência, inclusive, o exemplo da França, que responde por 70% do crédito para o pequeno negócio. Veja o share, a participação, a relevância do cooperativismo financeiro na concessão de crédito para micro e pequenas empresas. Na França, por sinal, nós temos uma relação excelente entre população local e cooperados, ou vice-versa. 40% da população francesa é sócia de uma cooperativa de crédito, né? E agora eu venho para o Brasil para dizer, por exemplo, que no seu conjunto, as nossas cooperativas, de todos os ramos, elas já geram o equivalente, Lara, a 11% de toda a riqueza, ou do PIB, como a gente queira designar, né? E os produtos das nossas cooperativas, Luiz, já são destinados para mais de 140 países. Mas eu quero trazer um exemplo aí de uma cooperativa pequena, do sertão baiano, né, que chama Coopercook. É uma cooperativa que tem 70% de cooperados mulheres. Viu, Lara? Olha que coisa interessante. É uma cooperativa de produtores rurais formada majoritariamente por mulheres. E eles começaram, não faz muito, a exportar doce de maracujá e de banana para a Alemanha. Vejam, olha só, né, a repercussão da atividade de pequenas produtoras e de pequenos produtores rurais no sertão baiano. Eles já estão se preparando para entrar em mercados como Polônia, Espanha, Estados Unidos e até mesmo mais adiante no mercado árabe. Olá, Enio, muito obrigada por sua participação aqui. Agora que você fez esse panorama mundial, eu queria que você falasse um pouquinho para as nossas cooperativas em que o cooperativismo de crédito brasileiro se assemelha às instituições bancárias e no que ele se diferencia. As semelhanças, elas se localizam basicamente no campo operacional. Eu estou falando aqui de portfólio de produtos e serviços, eu falo de gestão de riscos, marco regulamentar, né, que tem aqui o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central definindo normas, e eu falo também da supervisão, cuja referência é justamente o nosso Banco Central e também, por que não falar, o universo das auditorias. Já no que diz respeito às diferenças, elas se referem essencialmente, Luiz, ao modelo societário. Então, no modelo operacional, a gente tem muita similitude, mas no modelo societário, a gente se distingue, né, bastante das outras entidades que operam no nosso mercado. E qual que é uma primeira diferença relevante? É a dupla condição do cooperado, que ele é dono e usuário, né? No mercado, o usuário é chamado como cliente. Então, ele é dono e cliente ao mesmo tempo. E o que isso... E a que isso leva como desdobramento, né? Ao compartilhamento do capital, ao compartilhamento da gestão e ao compartilhamento do resultado. Uma outra característica distintiva é o fato de o funcionário das cooperativas financeiras ser também proprietário. Ele é funcionário dono, né?
E, por fim, talvez eu repute o aspecto mais significativo do particularismo do cooperativismo financeiro é o engajamento, ou como nós podemos designar, o compromisso territorial, que tem múltiplos desdobramentos também, né? No meu ponto de vista, inclusive, Luiz e Lara, este aspecto e será sempre o mais relevante de nossas particularidades, né? Por isso que as lideranças têm uma responsabilidade a mais, que não é aplicável, por exemplo, no caso, né, dos dirigentes dos bancos. Qual que é essa responsabilidade a mais? É de aproximar a administração, né, por qual a liderança tem essa responsabilidade de aproximá-la do cooperado e vice-versa, justamente para que o cooperado, né, usuário, que é o dono, né, ele participe efetivamente da vida societária e se sinta pertencente. E, aliás, me preocupa muito, caro Luiz e Lara, quando eu vejo executivos de nossas cooperativas deslumbrados, assim, por demais deslumbrados, quase que convertidos, né, ao mercado, utilizando o linguajar bancário, apresentando-se, se comunicando como faz executivo de banco, falando em lucro de cooperativas, em grandes números, etc. A sensação, né, Luiz, é de que não se sentem bem. Essas pessoas, esses executivos, parece que não se sentem bem. Quem é ator do cooperativismo como associado, funcionário, dirigente executivo, deveria se orgulhar de fazer parte de um movimento de vanguarda, né, genuinamente de vanguarda, né, em todo o planeta. Então é um aspecto que a gente tem que prestar muita atenção. Agora explica pra gente os novos paradigmas do empreendedorismo contemporâneo e a sua relação com o cooperativismo financeiro. O que se designa de paradigma e como é que isso tem correspondência no cooperativismo? Então, por exemplo, Lara, a gente fala muito de uns tempos para cá de economia compartilhada, é ou não é? Nossa Senhora, o que se fala de economia compartilhada? Então, o pessoal fala e não sabe bem o que é isso, né? Na cooperativa, né, a gente tem a expressão máxima da economia compartilhada, né, por meio da gestão democrática, por meio da solidariedade econômica e da divisão do resultado. Lembra que eu falei há pouco, né? Compartilhamento do capital, compartilhamento da gestão e compartilhamento do resultado. Fala-se muito, gente, de economia colaborativa, não é verdade? Ora, a sociedade cooperativa, ela resulta da cooperação entre pessoas. Nós falamos muito como paradigmas para essas novas empresas no capitalismo consciente. Quem já não ouviu falar, tem um movimento com expressão mundial e que tem uma representação muito ativa no Brasil. Aliás, até o início deste ano, eu integrei o Conselho Deliberativo do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Então, como é que isso tem correspondência com o cooperativismo? Nós invocamos aqui, né, para a empresa cooperativa consciente, os valores e os princípios. Precisa mais do que isso? Reproduz os valores e princípios para ver se não tem uma substância ali que nos conduz, né, uma manifestação consciente, manifestação empresarial consciente. Nós temos agora também o chamado capitalismo stakeholder, Lara. Isso, tem capitalismo stakeholder. Essa designação ela foi inventada ou criada em Davos, agora em 2020, há pouco, né, em 2020, lá, né, no Fórum Econômico Mundial. Nós chamamos o capitalismo o capitalismo stakeholder de interesse pela comunidade, viu, Luiz? Desde o princípio. O pessoal fala muito, principalmente essas fintechs e instituições financeiras digitais, em cashback. E aí coloca um monte de condições para devolver meia dúzia de centavos em cada transação. A cooperativa conhece isso desde 1844 como retorno das sobras proporcional às operações. A gente fala muito em suitability, né? As empresas têm que praticar suitability, mercado financeiro e tal, adequar produtos e serviços. Ora, como a cooperativa é de propriedade dos associados, imagina a gente querer enfiar a goela abaixo, né? Coisas que não são interesse dos donos do negócio. Só para fazer uma comparação. Fala-se muito em accountability. Nossa, como se fala em accountability. Aliás, as expressões, na sua maioria, são têm designação, né, em língua estrangeira. E nós, de novo, invocamos aqui os valores cooperativistas. Enfim, Luiz e Lara, o que está sendo anunciado por aí como prática virtuosa do mundo empresarial, para o cooperativismo já é uma realidade há quase 200 anos. E nós, obviamente, ficamos muito felizes
com o fato de outras iniciativas reproduzirem o mesmo receituário, é ou não é verdade? Né? Que venham mais empresas fazer o que faz o cooperativismo. Enio, fala para nós um pouco agora sobre o compromisso das cooperativas com os territórios que elas atuam. Qual é o compromisso de uma cooperativa do Sicoob na região e no território a que ela pertence? Eu poderia explorar esse tema sobre inúmeras perspectivas, ok? Ou pilares, mas eu vou aqui fazer alusão a 4 pilares que me parece que, de alguma forma, congregam esse virtuosismo cooperativo, né, no que diz respeito a impacto nos territórios, impacto positivo, evidentemente, né? O primeiro pilar, ele diz respeito ao desenvolvimento econômico e social, né? E como é que isso se manifesta na prática? Luiz, pela retenção e o reinvestimento da poupança no próprio local. Primeiro movimento, visível, né, e perceptível. Retenção e reinvestimento da poupança no próprio local, o que faz com que não se drene riqueza. O produto do trabalho dos empreendedores, dos assalariados naquela localidade fica ali mesmo. Né? É remunerado e reinvestido na própria comunidade. E também as cooperativas atraem muitos recursos externos, como vocês sabem, por exemplo, no crédito rural, recursos para investimentos de bancos de fomento, como é o caso do BNDES. O que isso traz como consequência? Isso gera emprego, Lara, isso gera renda. Se gera renda, gera faturamento. Se gera faturamento, Luiz, gera recolhimento de tributos e tudo isso permite caixa, né? Gera caixa para fazer investimentos sociais. Então, é a cooperativa como modelo, como referência de negócio local, né? Para cada R$1 que a cooperativa destina de crédito, né, nessas localidades, gera-se uma riqueza equivalente a R$ 2,45. Olha só, né, que desdobramento sensacional, né? Quer dizer, é o cooperativismo gerando progresso nas comunidades onde está presente. O segundo pilar é o da inclusão financeira. No conceito de agência, portanto, de dependência plena, como merece a comunidade, nós temos mais de 600 localidades no Brasil com a presença exclusiva de cooperativas financeiras. Isso corresponde, como vocês sabem, aí, a algo como 10% dos municípios brasileiros. Além disso, nós estamos em comunidades pobres de grandes centros urbanos, como é o caso da favela Alto Veracruz, em Belo Horizonte. Enfim, estou apenas trazendo exemplos de como se manifesta essa inclusão financeira. Então, as cooperativas são realmente uma referência, não é por outra razão que o Banco Central, né, as colocou no âmbito da agenda BC-Hash, colocou sobretudo nesse aspecto, nesse pilar, né, dado o que as cooperativas já estão entregando para a sociedade. E, por fim, nós temos o pilar, a perspectiva das ações sociais. E, como nós sabemos, também são milhares de iniciativas o tempo todo, né, que tem, inclusive, provimento regular de recursos, por vezes até por fundos sociais, criados estatutariamente, Luiz, nos campos, para fazer ações nos campos da educação e da formação, do meio ambiente, da cultura, né, da saúde, dos desportos, da segurança, da inclusão e da cidadania, da integração de pessoas ao mercado de trabalho e até mesmo, Lara, para o incentivo ao empreendedorismo. Olha só o alcance da ação cooperativa nesse pilar, nessa perspectiva das ações sociais. É impressionante, né? Quer dizer, aliás, no livro aí que circula sob o título Cooperativismo Financeiro na década de 2020 sem filtros, né? Eu cito, né, inúmeras dessas ações que são desenvolvidas no Brasil lá fora. Eu conheço bem esse livro, como conheço também outras obras de sua autoria. Inclusive, você tem contribuído bastante para a literatura do cooperativismo brasileiro. Quais são os principais desafios do cooperativismo financeiro brasileiro? O ambiente de atuação das cooperativas é de elevada competição. Um substantivo achatamento de margens. Né? Prova disso aí o Pix e também, né, que está vindo aí o Open Banking. Né? O que isso exige da gente, Lara e Luiz, da gente do cooperativismo financeiro? Né? É que nós olhemos para a nossa eficiência operacional, que ela passa a ser fundamental. Sem isso, a gente fica fora do mercado. Né? E como é que a gente alcança eficiência operacional? Né? A gente sendo bastante intensivo no relacionamento com produtos e serviços com nossos associados.
Nós sabemos que tem espaço bastante relevante para a gente avançar na oferta, na entrega de produtos e serviços para quem já está dentro das cooperativas, né? Afinal, eu vou dar apenas 2 exemplos aqui. Se nós pegarmos o crédito, 70% ou mais do crédito dos nossos cooperados é tomado ainda fora das cooperativas. Vocês acreditam? Cerca de 60% dos investimentos das economias, elas são entregues para a gestão de concorrentes das cooperativas, né? É um negócio até meio contraditório, meio estranho assim, né? Porque, o associado é dono da sua própria instituição financeira, ele é banqueiro cooperativo, né? E está entregando os negócios para a concorrência, mas a culpa é nossa. Nós que somos administradores, nós que somos executivos do movimento. Então tem aí uma margem grande para a gente, né, melhorar a nossa performance e com isso melhorar a eficiência operacional. A gente tem que acelerar ou ampliar muito o número de associados. Nós temos que reduzir paralelismo de estruturas, né, para reduzir custos e até aprimorar os investimentos dentro dos nossos próprios sistemas. Temos que ampliar a prática da intercooperação, Luiz e Lara, né? Cooperando, colaborando com outros sistemas cooperativos naquilo que é de interesse comum do nosso associado. Temos que avançar aí no uso de ferramentas tecnológicas e continuar investindo em tecnologia. A gente tem que fazer uma gestão proativa dos riscos. São múltiplos riscos, né? Todo dia aparecendo novos. Nós temos que qualificar a nossa governança. E aí, Lara, uma notícia. Eu penso que cabe uma participação muito mais efetiva das mulheres na alta administração das cooperativas. As mulheres são praticamente a metade do quadro social e representam não menos de 15% dos membros da alta administração. Fala de conselhos, por exemplo. Isso aí precisa mudar para ter o equilíbrio, né? O outro aspecto, jovens, Luiz. A gente fala tanto da necessidade do jovem na cooperativa para renovar o quadro social, para perpetuar a cooperativa, mas a gente não vê os jovens nos conselhos de administração e fiscal, não vê jovens como delegados, na maioria das vezes, em comitês. Então, a gente tem que melhorar isso, né? Tem que melhorar a qualificação dos cooperados, olhar para o processo sucessório, enfim. E terminando aqui, o último aspecto, importantíssimo, nós temos que reaprender a doutrina cooperativista, caros Luiz e Lara. Reaprender a doutrina cooperativista, dado que deixamos ela perigosamente de lado por muito tempo e hoje corremos um risco muito sério de desmutualização ou de bancarização plataformizada de nossas atividades. Repito, nós corremos um risco, em razão do deslumbramento de nossos executivos, de alguns dos nossos líderes, corremos um risco de desmutualização ou bancarização plataformizada de nossas atividades. Isso tem que mudar. Fica aí o alerta para as nossas cooperativas, que possamos ter a sabedoria, né, Luiz, de compreender tudo isso que você trouxe para nós, viu, Enio? Porque realmente o processo de cooperação, ele precisa voltar aí para as nossas origens, para a nossa base. Agradecemos a sua participação conosco e esperamos vocês no próximo Central Digital. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado pela oportunidade.